Bom, pessoal, boa tarde. Aqui é Júlio César Garcia, eu sou advogado, sou professor de Direito e também sou voluntário na Apex, onde também sou professor. Hoje a gente vai iniciar uma transmissão de webconference sobre o tema Hipótese da natureza contratual da Maxi Proexis grupal. Eu gostaria de, antes de dar início aqui à nossa apresentação, solicitar aí aos participantes que, se alguém tiver algum problema com a conexão, com a qualidade do áudio, pode entrar em contato aqui pelo chat. Nós estamos hoje com o apoio, a monitoria do voluntário da Apex, o Rodolfo, e ele pode ajudá-los eventualmente aí em alguma solução de problemas. A gente lembra a todos que eventualmente pode existir pequenos probleminhas de áudio, especialmente pela conexão com a internet de vocês, né? A gente está primando aqui pela qualidade da transmissão, mas isso tudo pode acontecer aí no caminho dos dados, certo? Eu gostaria também de iniciar lembrando do princípio da descrença, que é importante na medida em que nós não gostaríamos que ninguém acreditasse em nada do que vai ser falado. O próprio nome aqui da nossa apresentação, ele sugere uma hipótese, é uma hipótese de trabalho, é uma hipótese científica. Nós vamos ver que existem muitos argumentos favoráveis à hipótese, mas mantém uma criticidade, não acredita em nada. É um tema que, apesar de parecer técnico, nós vamos observar que ele tem muita relação com os intermissivistas e com todas as pessoas que têm alguma relação com a Proexis. Acho que esse, inclusive, é um dos principais aspectos que trouxeram vocês para participar hoje com a gente aqui. Então, fiquem à vontade para participar. Vocês podem participar aqui pelo chat, né? Muitos já escreveram, testaram. Então, acho que vocês podem colocar comentários, dúvidas. Por exemplo, o Irismar ali já está dizendo que duvida até da sombra. Então, essa é uma boa postura e vocês podem fazer como ele, participar pelo chat, além de comentários também com perguntas. Nós temos um sistema que permite a quem tiver uma webcam e som, e especialmente ao ingressar na sala, autorizaram que a sala fizesse uso desses recursos do seu computador, fazer a participação também com vídeo e voz. É interessante, é uma forma diferenciada, a gente pode ver o participante e ouvi-los fazendo as perguntas. Então, se alguém tiver interesse durante a apresentação de fazer alguma participação pertinente aqui com a nossa palestra, basta pedir a palavra aqui utilizando o chat, que a gente faz a transmissão para vocês e na hora a gente explica. É muito fácil fazer o uso da palavra. Tá ok? Lembrar também a vocês que as nossas apresentações são gravadas e elas são disponibilizadas no nosso website. Vocês têm acesso a todas as apresentações anteriores e esta aqui logo mais também vai estar disponível para vocês assistirem. Ok? Enfim, entrando agora um pouco no nosso tema, né, a hipótese da natureza contratual da Maxi Proexis grupal, a gente pode observar que existem aqui pelo menos, acho que, dois aspectos que merecem um destaque. De um lado, a gente tem o para-direito com a questão técnica do contrato, das relações contratuais, levadas de início do direito intrafísico para uma análise do para-direito. Então, nós temos aqui no nosso debate de hoje o aspecto do para-direito. De outro lado, nós temos a proexologia, que estuda a proexis e todas as suas consequências e suas relações. Por isso, a Maxi Proexis grupal. Então, a gente está fazendo aqui uma relação entre para-direito e proexologia. Na divulgação, inclusive, desse
tema, foi colocado que a gente está apresentando nessa hipótese alguns argumentos favoráveis ou alguns argumentos iniciais da hipótese da natureza contratual. É importante, por outro lado, mencionar que já existe na Enciclopédia da Conscienciologia um verbete que se aproxima dessa teoria, dessa hipótese, que é o verbete do autocompromisso multidimensional. Esse verbete autocompromisso multidimensional, ele aborda especialmente as obrigações, os compromissos que a consciência assume antes de ressomar. Quer dizer, a consciência extrafísica, que ainda não nasceu, ela assume obrigações lá no extrafísico a serem cumpridas no intrafísico. De certa forma, essa manifestação, essa realidade, ela é muito próxima do que a gente quer aqui apresentar como um contrato proexológico. Mas existem algumas sutilezas ou diferenças na apresentação, e durante aqui a nossa discussão eu espero que isso fique um pouco claro. Mas eu gostaria de mencionar isso para também ficar claro a todos de que a ideia inicial, vamos dizer assim, do contrato proexológico não é de minha autoria, na verdade é um trabalho conjunto e que tem uma participação inclusive do professor Valdo Vieira e do próprio secretário da Apex, o professor Laínio Loche, bastante importantes, que já tem aí alguns artigos publicados. Até durante o trabalho a gente vai fazer alguma referência. E por fim aqui, a estrutura da apresentação hoje é apresentar para vocês um pouco sobre Maxi Proexis, uma definição e algumas questões importantes a se destacarem. Nós vamos falar também do contrato proexológico, então essa teoria especificamente, essa hipótese, algumas características do contrato proexológico e, por fim, a responsabilidade evolutiva. Então é importante que durante toda essa manifestação vocês fiquem bem aí à vontade para perguntar, criticar e participar, tá ok? Bom, vamos passar aqui então para o primeiro slide, que é sobre a Maxi Proexis grupal. Esse tema, Maxi Proexis, ele tem duas definições hoje publicadas. A primeira é essa que eu estou apresentando para vocês. Ela coloca a Maxi Proexis, quer dizer, uma programação existencial máxima, como sendo aquela que é por atacado, a maior, avançada, doadora, dedicada consciencialmente ao bem da coletividade. Esta é uma citação que o professor Valdo Vieira faz no Manual da Proexis. Isso aqui está na edição de 2005. Essa era a primeira definição de Maxi Proexis. Ela buscava diferenciá-la de uma proexis vulgar, uma proexis comum, e também das chamadas mini proexis, quer dizer, as proexis a menores. Assim, em síntese, as principais diferenças desses tipos de proexis são a karmalidade, quer dizer, o grupo karma, o ego karma ou o polikarma predominando em uma dessas proexis. Naturalmente, que uma mini proexis é aquela que tem como grande foco, preocupação, a própria consciência. Ela programa atividades, enfim, uma vida que busca atender a necessidades muito pessoais, egoístas até certo ponto ou egocêntricas. Enquanto que a proexis tradicional ela já envolve uma atuação grupal, quer dizer, você já tem o grupo karma interagindo e a consciência buscando aí reconciliações, reparações de problemas evolutivos antigos. Nós vamos para Maxi Proexis, onde a lógica é do polikarma. Quer dizer, a gente vai trabalhar aqui com um atendimento a toda a coletividade. Me parece que na definição que o professor Valdo faz na Enciclopédia da Conscienciologia, no verbete Maxi Proexis, é exatamente um pouco além. Vocês podem ver slide agora, essa parte que eu acrescento, que é exatamente o que o professor Valdo acrescentou no verbete. Então, além da primeira parte, ele diz que o objetivo da Maxi Proexis é a execução da tarefa do esclarecimento, na vivência do universalismo, da maxifraternidade e da paradireitologia com bases evolutivas policármicas. Vocês observam como ficou mais complexo a definição,
e a gente pode até concluir que, como a conscienciologia, enquanto ciência, apresenta verdades relativas de ponta, é natural que com as pesquisas e com o tempo a gente possa acrescentar mais detalhes, riqueza a cada um dessas definições. Então, olha, se a gente fosse destacar desta definição, que eu lembro a vocês, está lá disponível no verbete da Conscienciologia Maxi Proexis, eu acho que aqui esses pontos que a gente apresenta como 4 se destacariam. A característica da policarmalidade, quer dizer que a Maxi Proexis é uma programação existencial que visa o polikarma. O polikarma é um conjunto de consciências extremamente grande, a gente poderia dizer quase que indeterminável. Ele alcança várias dimensões, vários grupos evolutivos e mostra que a consciência que já consegue não só refletir sobre a ideia do polikarma, mas atuar no polikarma, é uma consciência que já está voltada para uma evolução mais dinâmica, mais técnica. E por isso que uma Maxi Proexis está ligada à policarmalidade. De outro lado, nós temos como grande característica a TARES, a tarefa do esclarecimento. Então a gente pode chegar à lógica de que não existe uma programação existencial ou mesmo uma, vamos dizer, Maxi Proexis voltada para a tarefa da consolação. Ou seja, ficar simplesmente consolando as consciências diante de tantas informações avançadas que já é possível ter sobre a multidimensionalidade. O Irismar perguntou o que é o contrato proexológico. Irismar, eu pediria um pouquinho da sua paciência, porque logo mais eu vou apresentar para você exatamente o que é o contrato, e acho que assim, o ponto central, e que a gente vai falar mais aqui na apresentação, é sobre esse contrato. Então, fique tranquilo aí que logo a gente consegue, acho que, esclarecer um pouco a sua dúvida. Bom, continuando aqui com uma outra característica da Maxi Proexis, nós temos a grupalidade. Com relação à grupalidade, nós temos ainda aqui algumas questões que estão sendo debatidas, inclusive no próprio âmbito da APEX, né, a Associação da Programação Existencial, com relação a essa grupalidade. E nós vemos que a forma de classificar a programação em mini ou maxi pode levar em consideração uma única consciência. Ou seja, você pode se perguntar se você tem uma proexis, se a sua proexis é mini ou se a sua proexis é maxi. Se ela é máxima, no sentido de que você já tem cláusulas, obrigações, atividades, enfim, questões que você precisa enfrentar e deseja com relação ao polikarma, ou pode ser mini, quando você percebe que a tua programação está muito mais relacionada contigo, com questões egokármicas, trafares, questões pessoais que precisam ser resolvidas, fobias, assim por diante. Então veja que existe um lado muito pessoal nessa classificação, se a sua proexis é mini ou se ela é maxi. Mas existe também uma outra questão, que uma maxi proexis, quando ela está ligada ao polikarma, ela é naturalmente grupal. Isso quer dizer que mais de uma consciência vai se envolver nessa tarefa. É difícil imaginar que uma consciência sozinha, que comece a pensar em polikarma, vá fazer alguma atuação isolada. É óbvio que, se nós imaginarmos um serenão, nós podemos afirmar com uma presunção de que ele tem maxi proexis. Se nós pegamos uma cons-réu, nós podemos imaginar no máximo que essa cons-réu, com algum tempo, possa chegar a uma mini proexis primeiro. Então, do ponto de vista isolado da consciência, a gente consegue dizer se ela tem maxi ou mini proexis. Tá certo até aqui? Agora, quando nós pensamos na maxi proexis, inclusive do serenão, nós vamos observar que ele já começa a trabalhar com outras consciências, inclusive com orientadores
evolutivos, com outros serenões, com consciências pré-serenonas, que se envolvem na tarefa assistencial, na tarefa do esclarecimento. Então, podemos afirmar que, apesar de ser possível fazer essa distinção entre maxi proexis individual e maxi proexis grupal, a natureza de qualquer maxi proexis é de grupalidade. Isso é interessante porque no título aqui da apresentação vocês viram que nós falamos em maxi proexis grupal. Em parte, isso pode ser uma redundância no que eu estou falando, certo? A maxi proexis, ela é grupal. Mas é para deixar claro que nós estamos olhando o foco ou a ideia de uma maxi proexis que envolve outras pessoas na sua programação. E por fim, nós temos a questão da seleção de funções e que tem decorrência da grupalidade. Isso aqui não ficou tão claro na definição, mas nós podemos presumir que se existem mais de uma consciência, 2, 3 ou mais, participando de uma programação existencial, é natural que elas tenham que assumir funções. Nós não poderíamos imaginar que todas fizessem a mesma tarefa ou assumissem as mesmas obrigações. E é aí que entra essa questão da seleção de funções. A preparação da maxi proexis é exatamente a preparação do conteúdo, aquilo que se vai fazer e quem vai fazer o quê. Então a gente passa agora para essa parte da apresentação. Com relação a maxi proexis, como é feita a sua preparação no extrafísico, antes da ressoma? Bom, nós vamos perceber que o conteúdo de uma proexis, seja ela mini, max ou como for, ela é preparada consequentemente no intermissivo, certo? E tem como um dos principais objetivos estabelecer também, aí sim no caso da maxi proexis, o conteúdo e a escalação das consciências com maior aptidão para executar uma determinada tarefa. Então a gente já começa a ver aqui que essa escala não é aleatória, não é um sorteio, não é para quem chega primeiro pedindo aquela função. Existe uma aptidão, existe uma capacidade da consciência de assumir uma determinada tarefa. Esse, inclusive, é um conceito que nós vimos tratando como uma proexibilidade, quer dizer, a capacidade de uma consciência de assumir uma proexis. E nós observamos que neste fator há uma unicidade. Isso quer dizer que a proexis ela é única, ela vai ser compatível não apenas com o temperamento, com a competência evolutiva da consciência, mas também com as suas necessidades evolutivas. O que são essas necessidades evolutivas? São aquelas questões que faltam, que são necessárias àquela consciência, a um determinado grupo de consciência, ou ainda a própria pessoa que está tentando evoluir. Né? Aqui o Elismar faz inclusive uma pergunta. A maxi proexis seria uma assistência em grande escala? Veja, Elismar, é uma forma de se ver. Quando a gente pega a policarmalidade, a gente está falando em larga escala. Mas há um fator aqui importante para a gente não fazer uma confusão. A larga escala não quer dizer necessariamente quantidade. Isso pode ser um pouco contraditório, mas veja bem,
uma proexis, uma programação, ou uma maxi proexis, que tenha como ponto um esclarecimento, ele é destinado a toda a humanidade. Ele não faz diferenciação. Ele não seleciona quem deve ou não receber uma informação. Ele busca esclarecer, apresentar ideias. Nesse sentido, nós podemos concluir que nem todas as pessoas vão estar preparadas ou mesmo aptas a receber uma determinada informação. Imagine você, um serenão hoje, ele transmite ideias avançadíssimas. Quantas dessas ideias você, eu e outras consciências, quantas nós somos capazes de acessar? Não é? Agora, ele atua no polikarma porque ele não faz essa distinção. Então, quando você pega um presidente da República, né, quando você pega uma grande autoridade, um grande astro aí internacional, que, de certa forma, ele está atendendo uma grande quantidade de pessoas com a sua atuação, a gente pode observar que muitas vezes a sua atuação é egocármica. Ele atinge uma grande quantidade de pessoas, só que a mensagem transmitida é egocármica. Ele está transmitindo muitas vezes deficiências pessoais. Se vocês acompanharam hoje, inclusive a tertúlia online com o professor Valdo, o verbete foi mega trafar, explícito. Existe lá nesse verbete uma listagem aí de 7 personalidades, como Hitler, como o próprio presidente Lula no Brasil, e que manifestaram e manifestam algumas características trafaristas. Veja, atingiram uma grande quantidade de pessoas, entende? Então, assim, a escala, ela é mais no sentido da qualidade da informação que busca alcançar toda a humanidade, a para-humanidade no extrafísico, do que exatamente na quantidade. Mas vejam, voltando aqui à ideia da preparação da Maxi Proexis, a gente vê a unicidade como essa característica. Cada Proexis, ela é única. E nesse sentido, a gente pode destacar também que existem duas leis racionais da Proexis, que inclusive o professor Valdo apresenta no manual da Proexis, que é a 13ª e a 14ª lei, que exatamente expressam isso. A 13ª lei racional da Proexis é a da intransferibilidade. Ou seja, toda Proexis é personalizada. Ela é intransferível. Cada um tem uma programação e não adianta você querer colocar alguém para se substituir. Na realidade, isso pode até acontecer em determinadas circunstâncias. Vocês imaginem aí um proexista que tinha uma função dentro de uma Maxi Proexis e ele deixa de cumprir com a função dele. Ele não aparece, ele não dá as caras, né? Ou aparece em subnível, ele vem a passeio, vamos dizer assim. Essa falta dessa pessoa, dessa consciência, vai ser sentida por todo o grupo. E possivelmente, para que a tarefa final seja alcançada, alguém vai ter que assumir essa função, certo? Então existe a possibilidade de uma substituição. Só que nessa substituição,
é necessário se levar em consideração este princípio. Dificilmente, para não dizer que seja impossível, alguém conseguirá desempenhar completamente aquela mesma função. Porque há uma relação pessoal com a função assumida, com a programação existencial. Já a 14ª lei racional da Proexis é a da invulgaridade, né? Essa lei racional, ela já tem como lógica a ideia de que uma programação existencial, ela não é, vamos dizer assim, comum. Ela não pode ser colocada idêntica para todas as pessoas. A anterior, a 13ª, diz que é intransferível. Você não pode pegar a programação de um, que é pessoal, e transferir para um outro. Na invulgaridade, a gente está dizendo que uma programação é com certeza diferente do outro. As suas diretrizes estruturais, elas são invulgares. Então, pode-se afirmar que elas nunca vão ser assemelhadas, jamais vão ser idênticas, ou mesmo vão ter alcances de objetivos comuns. Isto é lógico porque não existem duas consciências idênticas. Né? É um raciocínio extremamente lógico. Então veja, se podem ser assemelhadas, parecidas, convergentes, até trabalhar em conjunto, nós também podemos afirmar que essas programações nunca vão ser idênticas, tá certo? Bom, pessoal, até aqui está tudo tranquilo? Então a gente está falando até aqui dessa característica de que cada proexis é única e que na maxi proexis é necessário uma preparação do conteúdo e saber quem vai fazer o quê. É uma seleção das consciências. E aí nós vemos também, de novo, no manual da Proexis, e inclusive ideias que têm sido aplicadas já com sucesso. No curso Identificação das Diretrizes da Proexis pela Apex, de critérios, de técnicas para que se faça a identificação da programação existencial. Então a gente pode ler aqui que a identificação ela pode ser feita através de duas fórmulas. De um lado, nós temos os traços, né? A gente colocou aqui os trafores, mas também os trafares. E da retribuição pessoal. Então como é que funciona aqui essas duas fórmulas? Você pode fazer essa análise preliminar aí com o seu caso mesmo, você que está participando aqui com a gente. Quais são os seus traços pessoais que se destacam? Traços fortes e traços fardos, né? E até mesmo quais são os trafais, os traços faltantes, que você identifica que você não tem. Então, uma pessoa que tem uma boa comunicabilidade, ela é uma pessoa que tem determinação. Então, quando ela quer alguma coisa, ela busca e faz. Ela é uma pessoa com boa comunicabilidade, quer dizer que ela consegue transmitir com clareza as suas ideias. É uma pessoa que está disposta, tem fácil capacidade de interação com as outras pessoas. Só para pegar esses dois traços, é possível que essa consciência já comece a identificar a lógica de sua programação. Veja, uma pessoa que não tem a comunicabilidade dificilmente vai se ver numa função na Proexis de assumir uma apresentação ostensiva, pública. Ela pode e possivelmente vai trabalhar com esse quesito,
mais dentro da lógica do ego-karma. Quer dizer, ela vai participar de cursos, ela vai assumir a docência, ela vai fazer publicações, ela vai possivelmente se colocar numa posição proativa para mudar, não é? Para melhorar. Agora, isso ainda é um processo muito pessoal, ego-karma. Quando a gente está falando de uma maxi-proexis e o nosso objetivo é policármico, é natural que uma função de frente como essa exija uma maior facilidade de comunicação. Se a gente pega o exemplo do próprio professor Valdo, vamos pegar aí a história de vida do professor Valdo Vieira e especialmente a sua relação com a conscienciologia, com a projeciologia. Todo mundo que já teve a oportunidade de ouvi-lo falar percebe que ele tem facilidade de comunicação. Ele tem um jeito todo próprio, um temperamento todo próprio de se apresentar, mas ele mostra esse traço, não é? De comunicabilidade. Então veja que na função que ele assume de trazer uma ideia de ponta como a projeciologia e a conscienciologia, esse é um traço que foi marcado dentro de inúmeros outros, como o próprio parapsiquismo e assim vai. Mas eu acho que com isso fica claro de que um traço pessoal ele é um bom indicativo para a identificação das diretrizes, especialmente porque esse traço foi utilizado lá no processo do curso intermissivo, da própria participação do orientador evolutivo, para determinar o conteúdo da proexis. O outro ponto é a retribuição pessoal. E aqui é que é interessante, porque isso tem a ver com a vida atual. Você olhando a sua vida desde o nascimento até hoje, é possível identificar o que nós chamamos de aportes evolutivos. Os aportes são fatores positivos, são ganhos, são recebimentos que a consciência adquire durante a sua vida. Isso pode ter sido uma educação de excelência, viagens que foram marcantes, de repente uma viagem para o exterior, uma bolsa de estudos, ganhar um livro especial no momento da vida. Todas essas questões, se vocês podem aí olhar a própria vida, são questões que tiveram uma importância nessa vida atual. É aquela história de ter recebido algo da vida. Então, a técnica da retribuição significa que aquilo que você recebe, de alguma forma vai implicar numa retribuição com aquilo. Uma consciência que tem um traço favorável à comunicabilidade, que durante a sua vida tem acesso a uma educação favorável a desenvolver esse traço, com um curso que tivesse oratória, com participação e um emprego que ganha, que permite que ele fale com muitas pessoas, a oportunidade de desenvolver uma língua estrangeira e, portanto, fazer, como eu falei, uma viagem para o exterior. Veja só, uma consciência nessa situação, ela já pode olhar para si e verificar que ela já tem, sim, como atuar, como doar, como participar assistencialmente. Então, vocês observam que esses dois aspectos são importantíssimos na identificação de uma proexis. E na maxi-proexis da mesma forma. Então, as consciências de um grupo, elas apresentam traços e aportes
que vão ser importantes para que ela identifique o seu papel, a sua função. Se a gente vê aqui o próximo slide, a gente observa que ele trata da questão do conjunto de informações ou de conteúdos que fazem parte da Proexis. Então a gente coloca como dois aspectos talvez básicos ou principais. De um lado nós temos os objetivos e de outro as estratégias. Todo planejamento, toda programação, ela tem essas características, não é verdade? Então se a gente olha uma programação de vida existencial que é feita no extrafísico, voltada para uma execução no intrafísico, ela vai ter um conjunto de metas, de objetivos. O que a consciência deseja alcançar nessa existência? Lembra que a gente falou? A policarmalidade, a grupo-carmalidade ou a egocarmalidade podem ser aspectos que vão direcionar essas metas. E para se alcançar metas, nós vamos contar com alguns meios. São as estratégias, é a forma de se alcançar determinado resultado. Quando a gente olha para esses meios, essas estratégias, com lógica nós podemos identificar 3 variáveis que vão determiná-las. Quer dizer, que vão determinar as estratégias ou os meios. Em primeiro lugar, as próprias metas. Pelas metas, a gente sabe quais são os meios necessários. Então vamos ver lá. Se uma das suas metas é a publicação de um tratado de determinada área, vamos pensar aqui na conscienciologia, é óbvio que para você chegar a este resultado, você vai ter que ter alguns meios. Então a divulgação da ideia de uma especialidade pode passar pelo meio publicação de um livro. Assim também, os recursos que você possui vão ser também utilizados. E os contextos, quer dizer, a situação que você se encontra. Paulo Henrique está dizendo aqui que além deste traço de comunicação, qual seria, na sua opinião, quer dizer, na minha opinião, outras habilidades para serem desenvolvidas? Olha, Paulo, é uma boa pergunta. Eu sugiro a você, não sei se você já conhece o livro Conscienciograma. Esse é um livro que foi escrito pelo professor Valdo com uma técnica de avaliação vivencial, holossomática da consciência. É um livro relativamente pequeno, mas ele apresenta lá 1000 questões que explicam, aliás, 100 questões, perdão, que explicam o funcionamento da consciência. Então eu sugiro que você olhe este livro, ele vai te ajudar a identificar outras habilidades. Mas assim, a liderança, sem dúvida, é uma habilidade, um traço importantíssimo na evolução. A liderança está muito ligada ao exemplarismo. Você vai liderar outras consciências pelo seu exemplo. A comunicabilidade, o parapsiquismo, sem dúvida, qualquer tipo de avanço evolutivo que leva em conta a multidimensionalidade, ele passa pela lógica, pelo parapsiquismo. Isso envolve todos os fenômenos, desde a projeção consciente até a clarividência, a pangrafia e assim por diante. Nós podemos ter aí vários traços, como a questão da memória, a questão da conviviologia, enfim, a intelectualidade, a capacidade de raciocínio, de compreensão, o discernimento. Então você vê que a essência talvez da evolução são uma série de habilidades. Seria muito interessante fazer essa análise, Paulo, considerando um caso concreto de determinada atuação ou atividade. Veja lá, nós estamos pensando aqui na preparação de uma programação existencial coletiva. Você, eu, uma série de outras consciências nos reunimos no extrafísico e preparamos uma vida em comum, onde nós atuamos
atuaríamos em grupo para alcançar um resultado. Na hora de fazer isso, é mais ou menos como um recrutador de RH. O orientador evolutivo vai atuar buscando nas consciências traços que ela já possui em algum nível de desenvolvimento que seja útil para a tarefa em grupo, correto? Então, olhando aqui esse slide sobre os meios para alcançar esses resultados, os recursos são estes. São os traços que a consciência possui. Os aportes, muitas vezes, acabam fazendo isso, né? Eles vêm com uma sequência. Você pode imaginar que muitos aportes, eles estão programados. Veja, a consciência teve uma programação de nascer em determinada família, com determinada característica sociocultural em determinado país. Vejam vocês, para quem se programou ter relação com a conscienciologia, nascer no Brasil, falando português nativo, foi um aporte para essa vida? Parem para pensar nisso. A dificuldade que é, a gente tem aqui visita de vários estrangeiros que buscam acompanhar as ideias. Hoje as ideias de ponta estão sendo apresentadas em português. A língua nativa portuguesa permite um acesso mais fácil a essas ideias. Então a gente pode afirmar que o simples fato de nascer no Brasil ou num país de língua portuguesa já é um aporte. Ele não impede que pessoas de outras línguas também façam isso, né? Então, o aporte, Irismar, ele é uma ideia de algo que é positivo, é um ganho, uma doação. A gente costuma utilizar esse termo até na área financeira, né? Em fundos de investimento, as pessoas fazem aportes de capital. Então, é um adicionamento, um acréscimo, quando você coloca alguma coisa a mais. Então, os aportes da vida é aquilo que você recebeu. Como eu estava falando agora há pouco, pode ser um curso, pode ter sido nascer num país, de uma família, pode ter um macrosoma, quer dizer, um corpo mais avançado, desenvolvido. São vários os tipos de aportes. Olhando os aportes que você teve, você passa a ter uma noção daquilo que você tem para retribuir. E aqui o último tópico são os contextos, quer dizer, as circunstâncias. Em determinado momento, imaginem vocês um projeto que foi desenvolvido para acontecer antes da Segunda Guerra Mundial. Com a instalação de um conflito daquela proporção no mundo, houve a necessidade de fazer uma alteração de contextos e programações, porque a situação no intrafísico já não era favorável. Consciências que renasceriam na Europa para desempenhar algumas funções, impediram, abortaram esse processo no meio do caminho para esperar uma acalmia, vamos dizer assim, do contexto intrafísico para que pudessem ressomar. Nós temos aí dados que indicam que isso de fato aconteceu. E muitas consciências que ressomaram aí na década de 50, 60 e 70 foram consciências que tinham uma programação de renascimento no período de Segunda Guerra Mundial e que por diversas razões extrafísicas e intrafísicas optaram por esse não renascimento naquele momento. Então, como uma lógica, quando nós vamos estabelecer os meios para se alcançar os objetivos da Proexis, a gente vai passar por essas três variáveis. Essa apresentação, inclusive, eu estou citando aqui o Losch, 2007, é um artigo que o Laíno Losch escreveu e está publicado na revista Consciência. Eu, ao final, passo para vocês detalhes desse artigo. Foi uma edição especial do Balanço Existencial de 2007. Vale a pena a leitura desse artigo do professor Laíno Losch. Bom, se a gente passa agora para a parte seguinte, né, para o nosso o slide seguinte, nós vamos verificar que, além destes meios e dessas três variáveis lógicas, nós temos que trabalhar também com a questão da proexibilidade mais diretamente. Quer dizer,
com aquela característica da programação existencial que cada consciência tem de forma, vamos dizer assim, individual, que não se coincide, que não se observa nas demais consciências, né? Então a gente observa que pela natureza policármica da Maxi Proexis, ela vai buscar uma atuação que é, por lógica, muito além do ego e do grupo karma. É aquilo que a gente vinha falando até aqui, né? A gente extrapola as necessidades individuais. A gente vai buscar, com a Maxi Proexis, algo que é geral, que é coletivo, quer dizer, vai muito além dos interesses próprios e egóicos, não é? Então, naturalmente, existe a diferença de funções, de tarefas. A gente fala de funções evolutivas, né, que a Maxi Proexis exige. Uma Proexis individual, a gente poderia dizer que não teria essa lógica, essa característica, porque a própria pessoa, a própria consciência, determina o que necessita. Quando trabalha em grupo, a lógica é que nós consigamos fazer a seleção das consciências. E aí vem a ideia do contrato proexológico. Bom, nós falamos recentemente aí da teoria ou da tese da proexibilidade. A proexibilidade, ela é a qualidade de estar apto para uma proexis, né? Há uma definição do professor Langlois, que eu coloquei aqui no slide, que mostra o seguinte: a distribuição de funções evolutivas no contexto da Maxi Proexis segue a capacidade ou adequação da consciência pré-ressomada para executar uma determinada tarefa evolutiva. Isso a gente já falou até aqui um pouco. Qual que é a relação disso com o contrato proexológico? E aqui agora, Elismar, eu espero que eu consiga começar a responder efetivamente a sua pergunta sobre o que é o contrato proexológico. Quando a consciência tem proexibilidade, quer dizer, quando ela consegue atender a uma função, nós vamos observar que existem duas variáveis para isso. Quer dizer, são dois critérios que nós podemos observar que indicam que determinada consciência está apta para uma função. A primeira que eu coloco aqui é a correspondência entre os pré-requisitos da tarefa e as características da consciência. É mais ou menos como casar o currículo da consciência com as necessidades da função. Isso é comum em qualquer seleção ou recrutamento, como eu falei, de RH de uma empresa. Se é necessário uma telefonista, é óbvio que a pessoa que vai entrar num cargo como esse, ela precisa ter comunicabilidade, ela tem que ser simpática, ela tem que ter uma boa dicção, uma boa capacidade de ouvir, de escutar, porque ela vai trabalhar numa telefonia. Vocês entendem que numa Maxi Proexis, quando se desempenha uma determinada tarefa, a consciência tem que ter correspondência entre as suas aptidões. A lógica também é de que uma programação existencial, ela nunca é forçosa, ela nunca vai além da capacidade da consciência. Todos nós vamos ter então uma programação que atende, que corresponde às nossas qualidades, às nossas condições de atuação. Então esse aqui é o primeiro critério. O segundo, ou a segunda variável para a gente ver a proexibilidade, é a disponibilidade da consciência para o trabalho. Vejam, estar disponível significa estar disposto em condições pessoais e contextuais de assumir a função. Então é interessante levar em consideração esses critérios, porque a gente vai observar que com relação aos critérios da correspondência, então, se a função está adequada com o temperamento, com os traços da consciência, isso é objetivo. Quer dizer, a gente vai olhar características das pessoas que são objetivas. Quais são os seus traços, talentos? Quais são as experiências que essa consciência já teve em várias vidas que colocam ela numa situação
situação de poder desempenhar a função. Afinidades que ela tem. Vocês imaginem, a consciência para fazer uma tarefa assistencial eventualmente vai ter que ter afinidade com o grupo. Ela já participou com este grupo? Ela já teve experiências que criaram afinidades? Ou ela é antagônica? Ela vai chegar lá e vai desmanchar a roda daquele grupo que precisa escutar e ouvir. E por fim, a ficha evolutiva e uma série de outras questões que são, como eu falei, objetivas, no sentido de que nós podemos mensurá-las, observá-las e afirmar se são ou se não são compatíveis. Então a gente observa que, num aspecto, há uma objetividade. Mas e quando a gente olha a disponibilidade da consciência para assumir a função? De um lado, a gente pode identificar também alguns critérios objetivos. Quais seriam eles? Por exemplo, saber se naquele momento em que a consciência está sendo chamada para a função, se ela está disponível e apta para aquilo. Imagine vocês que existe uma tarefa grupal e uma consciência ela é chamada para atuar naquela maxi proexis, mas ela já está ressomada num outro país, num outro contexto. Ela seria excelente naquela função, mas naquele momento ela não está disponível. Ela eventualmente pode se disponibilizar até mesmo posteriormente no intrafísico, ou até depois da sua dessoma atuando nos bastidores no extrafísico. Mas vocês podem observar que é um exemplo de uma consciência indisponível. Imaginemos uma consciência que está num processo de experiência numa outro planeta, numa outra condição dimensional e que ela não pode, naquele momento, assumir aquela função. Este é um critério objetivo. A consciência pode ou não pode, porque naquele contexto ela está ou não disponível. Mas nós também podemos identificar, e eu acho que é aqui que nós gostaríamos de chegar com essa apresentação, há um critério que é subjetivo, ou seja, ele é de índole pessoal, intraconsciencial. É saber se a consciência está disponível intimamente, motivada pessoalmente, para aceitar a tarefa que lhe está sendo proposta ou incumprida. Vejam lá, é uma situação em que a consciência vai buscar aceitar ou não uma determinada, vamos dizer assim, função, porque ela entende que esta função é adequada, porque ela se coloca na posição favorável. Isso é subjetivo. A pessoa ou a consciência pode aceitar ou não de acordo com a sua vontade. Imaginem vocês quantas vezes isso pode não ter nos acontecido. Uma oportunidade evolutiva rara, proposta por um orientador evolutivo, e uma condição em que nós dizíamos, olha, eu não aceito. É interessante ver aqui um exemplo que consta daquele livro que o professor Valdo escreveu, Cristo Espera por Ti. É um livro que a gente cita muito na Apex, é um livro ainda da época da participação do professor Valdo no movimento espírita, mas ele mostra uma personagem, que é a Roselane, em que essa personagem do livro, ela se vê numa situação em não querer nascer num corpo masculino. Ela tinha uma figuração, uma apresentação de várias vidas feminina, e ela se recusa. E o contexto do livro se passa nesse cenário de assumir a figura masculina. Então veja, é uma questão subjetiva. Ela não queria. Ela tinha disponibilidade do ponto de vista de tempo, de cronêmica, de espaço. Ela estava pronta para uma tarefa. Ela também tinha traços pessoais e questões, vamos dizer assim, que ligavam ela à tarefa, que eram suficientes e adequados.
Mas ela inicia dizendo que não quer assumir porque é uma questão subjetiva. Quando a gente analisa, então, essa questão da subjetividade, a gente pode, então, observar que o fator íntimo ou pessoal é muito sério e importante para a gente chegar à conclusão da proexibilidade de uma consciência. E me parece que a ideia de um contrato é a melhor forma de a gente expressar esse posicionamento da consciência antes de renascer. Quando ela se manifesta sobre aceitar a tarefa indicada, ela está como que assinando um contrato proexológico. Aí, Elismar, a gente começa a defini-lo. É a manifestação da vontade da consciência que implicará na assunção, quer dizer, numa obrigação com outras consciências, repercutindo no nível de sua liberdade de ações e de decisões, nos acontecimentos futuros, nas relações com outras consciências e no posicionamento íntimo contra a própria evolução. Veja, ao assumir uma função na maxi proexis, a consciência extrafísica ela acaba limitando a liberdade de escolha. Não é lógico? Ela vai começar então a assumir o papel que é importante para aquele grupo, porque ela tem condições de assumir. Então isso tem uma natureza típica de um contrato, quer dizer, uma manifestação de vontade aceitando uma obrigação. Bom, se a gente apresenta essa ideia, essa definição inicial, é interessante fazer uma relação com o contrato do direito intrafísico. No direito intrafísico, a gente vai ver que, do ponto de vista do direito, um instrumento que é reconhecido pela lei como capaz de gerar efeitos jurídicos sobre a manifestação da vontade. Quer dizer que quando alguém diz sim ou não aceita determinado contrato, o direito entende que esse contrato é a capacidade de relacionar um vínculo entre essas pessoas. E elas passam a ter direitos e deveres recíprocos. Talvez por isso que o próprio Elismar perguntou quais seriam as consequências da quebra desse contrato, não é, Elismar? Quer dizer, se você assumiu determinada obrigação, o que acontece se você descumpre com essa obrigação? Aí é interessante a gente observar que o vínculo, no caso do contrato proexológico, ele está ligado ao paradireito. Então, ao assumir uma função, o Elismar, na maxi proexis, o proexista manifesta a vontade perante todo o grupo evolutivo. Então, com quem ele fecha esse contrato? Com o seu grupo evolutivo, com os outros proexistas. E ele cria e reforça, na verdade, o vínculo evolutivo com essas consciências, que ele é pré-existente. Ele já tinha um vínculo com essas consciências milenar, mas agora com intenções cosmoéticas, quer dizer, o objetivo é a Tares, é a assistência policármica, é a ideia de intercooperação. Então, a gente pode, Elismar, adiantar aqui algumas ideias sobre a quebra desse contrato, no sentido de que ele gera um prejuízo muito mais pessoal para a consciência, no sentido de que ela se vê num nível em que ela não cumpriu com um desafio evolutivo pessoal. Então esse é um aspecto. Isso costuma gerar o que a gente chama, né, como a gente diz, essa tristeza extrafísica, né, essa qualidade que a consciência fica de se sentir mal, de se sentir numa situação bastante frustrada, né? Me falhou o termo aqui agora técnico, mas é a consciência que se sente então numa melancolia. Exatamente, obrigado, Elismar. Estava esperando alguém aqui ajudar. É a melex, né? A melancolia extrafísica. Então essa é uma consequência. Agora a outra, e aí eu acho que a tua pergunta é muito pertinente, é que ela atinge todas as demais consciências. Veja, o proexista que não cumpre com a sua tarefa, que se omite, ele prejudica o grupo todo. Então é possível sim que uma maxi proexis seja frustrada em virtude de proexistas que não cumprem com a sua parte. Existe até uma frase do professor Valdo, que eu acho que serve até como um alerta, de que é muito comum que uma maxi proexis se perca em virtude de problemas no segundo escalão das consciências envolvidas. Como assim segundo escalão?
é a ideia de que numa maxi-proexis, o primeiro escalão são aquelas consciências que vêm primeiro e que assumem funções talvez de maior importância. O segundo escalão é aquele que vem para tarefas mais rotineiras, talvez tarefas que possam parecer mais simples e que vão, na verdade, complementar o que o primeiro escalão vem produzindo, mas que essas consciências do segundo escalão, quando elas não assumem a parte que lhes cabe, elas acabam prejudicando todo o restante do grupo que esperava uma oportunidade de fazer acontecer. Então, eu acho que essa é uma das dois exemplos, Elismar, de consequências. É óbvio que eu estou te dando uma ideia que ela é genérica, né? Nós teríamos que observar um caso concreto de frustração de uma maxi-proexis para poder dizer que naquele caso concreto aquelas foram as consequências negativas de um contrato. Agora, você imaginar que há uma execução contratual, como acontece no direito, né? Em que se entra com uma ação para cobrar a dívida, a gente não consegue observar isso no âmbito extrafísico, porque a autocobrança, nesse caso, de uma consciência que já tem um nível de maxi-proexis, ela é arrebatadora. Ela é muito pior. É o tipo de sanção que a gente vê na moral. A moral, ela não é cobrada somente das pessoas do ponto de vista externo. A cobrança moral, ética, ela é íntima. A própria consciência, pelo autodiscernimento, não admite mais ter determinada conduta. Ela já assumiu um papel assistencial policármico. E ela falha, esta falha para ela é auto-imperdoadora, entende? Então essa é a pior sanção possível. Talvez daquela lógica, talvez primitiva, da religião de inferno, de céu, ela mostra essa questão íntima em que uma consciência, num nível de melancolia extrafísica grave, aguda, ela cria um verdadeiro inferno para ela. Ela tende, às vezes, a criar uma afinidade com a baratrosfera. Então a gente pode ver isso como consequências muito graves, não é? Quando a gente olha do ponto de vista intrafísico ainda, aqui no slide, a gente vê que na sociedade intrafísica, um instrumento contratual, ele tem uma finalidade econômica. Essencialmente econômica. Hoje a gente tem contratos de outra natureza, mas na história do direito a economia prevaleceu. Mesmo o casamento, mesmo outras relações pessoais, elas têm uma conotação econômica. Então, um é obrigado como devedor, o outro é obrigado como credor. Há sempre algum nível de relacionamentos recíprocos entre as pessoas num contrato. Quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, quer dizer, o contrato proexológico, a gente vê que na maxi-proexis ele é um instrumento avançado do mecanismo evolutivo. Ressalta-se a obrigação do proexista consigo próprio, além da obrigação com os demais. Então é exatamente isso que a gente estava falando, Elismar, de que o proexista ele tem uma obrigação muito maior consigo mesmo do que só com o outro. A figura de credor e devedor, ela não consegue prevalecer num contrato proexológico, ainda que a gente veja as consequências para o grupo. O processo ele é muito íntimo da consciência. Então, se a gente resumisse aqui no slide as características deste contrato proexológico, a gente poderia dizer que ele é um contrato de obrigações de resultado. O que isso quer dizer? Não basta para o proexista realizar as funções que ele tinha para fazer. Ele tem que alcançar o resultado que era o objetivo. Em direito, é muito comum a gente falar em obrigações de resultado, por exemplo, na medicina estética. Quando se vai num cirurgião plástico para se fazer uma alteração estética, nós temos ali uma cirurgia que ela é de resultado. A pessoa quer um nariz diferente, a orelha menor. Então, há uma expectativa que, quando não é alcançada, ela gera, sim, uma possibilidade de cobrança da pessoa. Agora, imaginem vocês num acidente de queimaduras graves em que existe a necessidade emergencial de uma reparação da pele. Essa atividade que ela tem
uma finalidade médica, ela não busca o resultado estético. Ela busca um meio. Você está utilizando dessa cirurgia para garantir a vida do paciente, em primeiro lugar. Se chegar ao final da cirurgia e a pele mantiver ainda distorções e problemas estéticos, o médico nunca poderia ser punido. O mesmo acontece com cirurgias do coração, em que fica às vezes uma grande cicatriz. Porque o objetivo da atuação médica ela era por meio. A cirurgia era um meio. No caso de uma cirurgia estética, ela é de resultado. Então a gente observa aqui na Proexis, na Maxi Proexis, a atuação é pelo resultado, não é pelo meio. Então publicar o livro, fazer uma grande GESCOM, participar de determinado grupo, estar ali presente e atuante, pode não ser suficiente para o Complexes. Veja, a consciência pode se sentir completista por ter desempenhado a sua parte. Porém, se ela não alcança o resultado que era esperado, não há um Complexes grupal. Talvez aqui entra uma das sanções ou consequências que a gente vinha falando do descumprimento de um contrato praxeológico. As outras consciências fizeram a sua parte, mas por falta de uma, duas ou algumas consciências, notadamente chaves na função, o objetivo final não é alcançado. Eram as consciências da afinidade com o grupo assistido que não estiveram presentes, como exemplo, não é? Outra questão é da continuidade. Esse é um contrato que ele é contínuo. Ele não se desempenha numa única função e acaba. Então a gente pode colocar essa outra característica. Um contrato praxeológico é permanentemente executado. A ideia de adesão é aquele contrato em que a consciência ela não tem muita liberdade de mexer nas cláusulas contratuais. Na verdade, a necessidade evolutiva é que cria as prioridades. É uma questão lúcida, de discernimento. A consciência ela é chamada a fazer parte de uma tarefa que, eu não digo que ela seja inexorável, quer dizer, que ela seja impossível de ser alterada, mas é que o mecanismo evolutivo acaba nos colocando em circunstâncias em que algumas atitudes podem ser vistas como inevitáveis, agora ou depois. Então a ideia de uma adesão significa que a consciência que é chamada para uma função, ela é chamada não para construir uma cláusula do contrato praxeológico, mas é para assumir uma função que já está determinada. Entendem? Então é muito mais um contrato de adesão do que exatamente um contrato negociado. Vamos imaginar aqui essas cláusulas contratuais hoje muito comuns em contratos bancários, em que você faz um empréstimo e simplesmente assina o contrato. Você não tem a liberdade de discutir uma cláusula daquele contrato. Também a natureza da contraprestação, que é diferente. O contrato normalmente de finalidade econômica tem como contraprestação, quer dizer, alguém dá alguma coisa para receber em troca um pagamento. É óbvio aqui que o proexista não espera pagamento, ele não espera um reconhecimento. A retribuição que o proexista tem num contrato como esse, ela é evolutiva, é assistencial. Muitas vezes é por ver o ganho de uma outra consciência que vem a remuneração. A recompensa a gente pode colocar também num contrato como esse, portanto, ele não vai ser um ganho pessoal direto. Existe aqui uma máxima nossa na ideia da programação existencial, de que a melhor recompensa para um complexo, para uma programação realizada, é receber um aditivo contratual, é receber uma nova função, talvez mais complexa. Esse é o grande mérito, não é? De uma consciência que conseguiu realizar uma determinada tarefa. E por fim, os efeitos vão além da própria evolução daquela consciência. Eu destaquei algumas vezes aqui que há uma questão muito pessoal, né? Íntima, no caso da programação da Maxi Proexis. Mas os efeitos são, sem dúvida nenhuma, maiores.
eles atingem uma evolução que vai além da própria consciência. Pessoal, até aqui, como é que está o andamento? Eu já falei várias ideias, eu gostaria que vocês ficassem à vontade aí para fazer qualquer interação, pergunta do que a gente está falando, tá ok? A gente entraria então aqui no último ponto, que seria da responsabilidade evolutiva. Então vamos lá. Quando a gente fala do contrato proexológico, é natural então a gente ver que se vai além de uma única consciência, ela atinge um grupo maior de consciências, nós identificamos uma responsabilidade desta consciência para as demais. Então, o proexista possui uma responsabilidade evolutiva, quer dizer, seus atos, escolhas, manifestações e compromissos firmados desde o extrafísico para serem executados no intrafísico, eles vão ser responsáveis pela evolução de muitas outras consciências. A ideia de responsabilidade, portanto, é de assumir as consequências dos próprios atos. E, naturalmente, que uma consciência que entra na maxi proexis, ela sente que possui uma responsabilidade, em primeiro lugar, então ela quer participar, porque ela já é capaz, por exemplo, a partir da cosmoética, de reconhecer que errou no passado com consciências, que ela tem dívidas com essas consciências, e ela já passa a desenvolver então essa motivação pessoal de resolver com essas dívidas. E a gente sabe que isso não se faz na marra, na força. Isso é um processo evolutivo que exige assistência, até inclusive paciência, para o momento em que a outra consciência vítima, vamos dizer assim, dos nossos atos, se sinta preparada para uma reconciliação, certo? Mas um outro aspecto que eu quero destacar com a responsabilidade evolutiva é que no ato de assumir um contrato proexológico, essa consciência assumiu uma responsabilidade com as outras. Então, Edismar, eu volto à tua pergunta quando você diz as consequências de não cumprir com o contrato. E aí eu diria, essa questão da responsabilidade evolutiva é o aspecto talvez mais sério desse contrato. Porque é quando você passa a ter um comprometimento que já não é mais teu, é com todas as outras consciências. E aqui, usando de algumas teorias do próprio direito intrafísico, a gente pode fazer uma comparação que eu acho que é didática. Todo contrato, ele possui aquilo que se chamam de cláusulas, que são principais ou que são acessórias. Quer dizer, uma que tem um caráter principal e outra que tem um caráter mais complementar. Quando a gente observa aqui as cláusulas denominadas de principais, a gente vê que são obrigações que dizem respeito àquele núcleo, aquilo que é a essência da maxi proex num determinado momento ou num determinado contexto evolutivo. Imaginemos que num contexto da Idade Média, em que havia lá uma grande opressão, um absolutismo, uma impossibilidade de manifestação de pensamento, naquele momento a gente pode imaginar que a necessidade evolutiva maior era de liberdade, era da conquista de um espaço intrafísico para que as consciências se manifestassem. Não estou nem entrando no mérito se a Revolução Francesa foi uma maxi proex. Diria e até usaria dizer longe disso. Ela foge disso porque se a gente estudar os detalhes da violência e da forma como foi executada essa revolução, a
a gente observa que ela não foi cosmoética no todo. Né? Então, a discussão dos fins justificando os meios me autorizariam a dizer, talvez, que neste caso a gente está longe de uma maxi proexis. Agora, do ponto de vista didático, a gente pode imaginar aqui essa ideia de que existia ali um contexto histórico diferente do que é hoje, certo? Então, trabalhar hoje com conscienciologia na China exige essa capacidade de atender também o entendimento geral da sociedade chinesa sobre a necessidade de liberdade, não é? O Odílio fez aqui uma pergunta sobre a responsabilidade com o grupo da tarefa. Isso, Odílio, eu acho que esse é um aspecto que eu queria destacar em primeiro lugar. Quer dizer, é o fato de que o restante dos proexistas, né, imaginemos um grupo aí de 1000 consciexes que entraram numa determinada tarefa. A relação entre elas gera uma responsabilidade grande, né? Quer dizer, um companheiro evolutivo mais próximo, um companheiro, um coevolutivo, né? Um copassageiro, é o termo que eu queria lembrar, evolutivo, que espera algo de você, né? Mas a sua responsabilidade vai além dos grupos da tarefa. Nós estamos falando de maxi proexis, ela é policármica, nós estamos falando da humanidade, da para-humanidade. É com essas consciências que nós temos responsabilidade também. Talvez mais sério. Então, aqui entra a interessante classificação interna de, vamos dizer assim, responsabilidade ou cláusulas principais imediatas e imediatas. Acho que é isso mesmo, Odílio, um grupo de assistidos. Quando a gente fala de grupo policármico, a gente está falando de um grupo incalculável, indeterminável. Mas eu acho que aí está correto o seu raciocínio. Se a gente classificar, vamos colocar aqui as cláusulas principais em imediatas e imediatas, que é uma classificação jurídica, a gente vai conseguir ver de forma mais didática isso. O Ismar complementou que o cumprimento da maxi proexis só é de 100%. Veja bem, Ismar, eu acho que é difícil a gente fazer uma afirmação dessa. Como qualquer contrato, a gente pode ter um percentual de cumprimento. É óbvio que o 100% significa completismo. 95% é um grande avanço, mas você há de concordar comigo que não é 100%. Não é? Quer dizer que alguma tarefa ficou para trás. É até uma questão interessante que o professor Valdo até ele dá como exemplo. É possível que uma maxi proexis de uma determinada existência, que não é totalmente acabada, possa se tornar uma mini proexis na vida seguinte. Então essa consciência que deixou alguma questão para trás, ela volta para resolver esse ponto e fechar um determinado ciclo evolutivo. Entendeu? Então eu acho que quando você coloca que o cumprimento é só 100%, eu digo assim, o completismo existencial é 100%. O cumprimento não. Você pode cumprir 50%. Dos males o menor. É melhor cumprir 50% do que nada. Se a gente observa uma consciência com maxi proexis que cumpriu 10% e uma consciência que tem uma mini proexis que ela cumpriu 100%, eu lhe pergunto, qual delas tem um mérito evolutivo maior na ficha evolutiva? A que cumpre 10% de uma maxi proexis ou a que cumpre 100% de uma mini proexis? Veja, a gente pode afirmar que o nível de complexidade da maxi proexis é muito maior, é muito mais difícil. O nível de participação e atuação dessa consciência que cumpriu 10% é muito maior. Mas eu te afirmaria exatamente que a de 100%, ela está num nível evolutivo em que cumprir aquelas cláusulas também vão lhe exigir a mesma dificuldade. É tudo proporcional, não é? Ao nível evolutivo. Então a gente observa que há uma diferença sim em termos de complexos entre as consciências.
Mas vamos voltar aqui um pouco para a questão de didática. Se a gente olha aqui a responsabilidade evolutiva e que existem cláusulas principais e acessórias, e as principais podem ser imediatas e imediatas, o que são as cláusulas principais? Aquela que é o núcleo da Maxi Proex e que é imediata. São aquelas obrigações que se referem às ações concretas e diretamente realizadas pelo proexista. Na prática, a gente poderia dizer que é aquela função específica para a qual o proexista foi designado. Imediatamente é o que ele faz, é o que é feito de forma direta pelo proexista. Consequentemente, quando a gente olha uma cláusula, uma obrigação que é imediata, significa que são aquelas obrigações que vão ser cumpridas de uma forma indireta. Elas não são menos importantes, muito pelo contrário, elas também são principais. Elas são, na verdade, a consequência do somatório das obrigações imediatas pelos proexistas. Então nós temos lá uma série de tarefas, de atos concretos que nós temos que fazer de forma imediata, cada um com o seu papel, e o resultado disso é uma obrigação imediata que todos temos. A gente pode afirmar então que a cláusula mediata é a principal, é a cláusula que nós efetivamente temos que alcançar, quer dizer, aquela obrigação maior, das quais os imediatos são meios, são as formas com as quais a gente chega lá. E as acessórias, elas são, como o nome indica, meios não tão importantes ou não tão elementares ou nucleares como as principais. Elas ajudam a conclusão de uma obrigação principal, imediata ou imediata. Em alguns casos, inclusive, as obrigações acessórias, elas permitem a criação de um contexto, a aglutinação de um público-alvo de assistidos, ou mesmo a própria preparação do proexista para uma tarefa. Então, vamos imaginar aqui, eu trago aqui alguns exemplos de cláusulas que o proexista, aqui olha, num esquema didático, um proexista que tenha cláusulas acessórias, elas vão servir de base para as cláusulas imediatas, que são as funções que ele vai ter que cumprir para alcançar aquelas questões mediatas. Então vamos aqui para um exemplo, de forma que esse esquema didático, em que as acessórias são a base que sustentam essas outras, mas que se nós tirarmos uma questão do acessório, não se perde o todo, fica mais claro para nós compreendermos. Então vamos pegar aqui como exemplo das cláusulas que são principais e imediatas, né? Seria, por exemplo, escrever ou publicar um tratado sobre uma especialidade da conscienciologia. Lembra que eu citei o exemplo do professor Valdo Vieira, a questão do projeciologia? A gente poderia afirmar que escrever este livro era uma obrigação que ele tinha, aqui numa hipótese nossa, obviamente, da sua programação existencial, que é Maxi Proexis, né? A partir do Proexologia, nós tivemos a criação do Instituto de Projeciologia, hoje Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nós tivemos um monte de consciências que foram envolvidas no processo, quer dizer, hoje a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, a CCCI, ela é, sem dúvida, que resultado, principalmente deste livro do professor Valdo. Antes dele nós tivemos os Diários de Projeções, mas o Projeciologia foi uma grande obra, não é? Atuar como um apoiante direto da elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia pode ser uma obrigação imediata de uma consciência. Liderar a criação e desenvolvimento de especialidades da Conscienciologia, como, por exemplo, proexologia, conviviologia, consciencioterapia. Em síntese, produzir GESCONs de alto nível. Essas seriam as principais obrigações imediatas no exemplo. Como seriam, então, as imediatas? Não é? Promover tarefa do esclarecimento TARES de forma cosmoética e policármica, fixando na dimensão humana as verdades relativas de ponta, as verpons, adquiridas pela vivência da tridotação
consciencial avançada, parapsiquismo, comunicação e intelectualidade. E um trabalho coletivo e assistencial ininterrupto. Isso aqui, gente, é uma contribuição que eu faço de uma tentativa de explicar um exemplo de uma obrigação que seria imediata. Como se fosse a essência de uma Maxi Proexis. Essência, Ataris, a partir dessa lógica toda que a gente colocou. Então a gente diria, o Proexologia, aliás, melhor dizendo, o Tratado de Projeciologia, no caso do professor Valdo, ele foi uma cláusula imediata, um meio, um suporte, para se chegar nessa cláusula que é imediata, que é a Ataris de todas as consciências quanto à questão da multidimensionalidade, da natureza da consciência humana. E cláusulas acessórias? Adquirir uma profissão específica, ser médico, dentista, advogado, quer dizer, qual é a importância de uma consciência assumir uma profissão para que o grupo todo possa usufruir de atributos que essa profissão vai permitir? Está disponível num determinado momento e local para uma tarefa pontual. Imaginem vocês, no momento em que foi criado o CAEC, as consciências que estavam então disponíveis para estar em Foz do Iguaçu sustentando aquele processo inicial. Aquelas consciências assumiram muitas dessas funções. Estar aqui naquele momento foi cumprir com uma cláusula acessória, porém importantíssima para uma cláusula principal e imediata, que era criar o CAEC. Para que nós conseguíssemos atingir uma cláusula imediata, que é uma tarefa de esclarecimento em alto nível. Vejam vocês que hoje eu estou fazendo a transmissão de uma webconference direto aqui do CAEC em Foz do Iguaçu, utilizando de recursos como a enciclopédia, o Projeciologia, publicações, uma infraestrutura de um campus, inclusive do ponto de vista energético, ímpar. Quer dizer, tudo isso foram meios acessórios que permitiram a fixação nessa dimensão de uma ideia avançada. Né? Participar e fundar uma instituição conscienciocêntrica, utilizar da docência e da publicação de artigos como meio da expansão da Ataris. Então a gente observou aqui alguns exemplos, pessoal. Isso aqui pode ser ampliado, criticado, né? A gente ainda tem aqui isso como uma hipótese, então a gente tem que verificar se esses exemplos eles são todos pertinentes. E aqui talvez um alerta que é importante. Cada proexista dentro da Maxi Proexis vai assumir e ter assim dimensões diferenciadas, pesos diferenciados para a função que ele assume. Isso quer dizer que a profissão para um pode ser acessória. Ele vindo na área de saúde, direito, ele consegue tirar de letra essa questão. Mas para um outro, uma função específica, como por exemplo a advocacia, pode ser relevante. Ela pode ser fundamental como mini peça daquele maxi grupo, daquele maxi mecanismo. Entendem? Então a gente não pode também tornar esses exemplos como fixos. A gente está usando aqui critérios didáticos da técnica jurídica e aqui agora extrapolando para o para-direito, para a gente verificar que no contrato proexológico a gente vai ter cláusulas que são imediatas, mediatas e acessórias. E aí vale também um outro lembrete. Algumas dessas cláusulas, especialmente as principais, podem assumir a natureza de cláusulas pétreas. Quer dizer, são aquelas cláusulas que não podem ser alteradas, porque elas fazem parte de uma necessidade maior daquela consciência. São aquelas questões que você não abre mão. Não porque você não quer, porque você simplesmente não pode. Elas já fazem parte de uma necessidade muito maior. Então são cláusulas das quais você não vai abrir mão. Um exemplo, participar da Ataris. Então a consciência vem para o intrafísico para fazer assistência, mas ela tem como cláusula pétrea fazer o esclarecimento. Ela já não se permite mais entrar na consolação, porque se ela fizer isso, ela está em subnível e, portanto, descumprindo com uma questão que para ela é maior. Vale a pena refletir sobre isso. O Ismar faz uma pergunta aqui, né? Então, sem o cumprimento das cláusulas imediatas, não se chega às mediatas? Ismar, a gente pode afirmar que sim, porque numa determinada programação, elas estão ligadas intrinsecamente dessa forma. Veja, não quer dizer que a falta
falta de realização de uma determinada cláusula imediata impeça que se alcance sempre uma obrigação imediata. Mas aqui a gente está pensando, se você convir comigo, num contexto específico. Nós estamos trabalhando com uma hipótese de um determinado contrato que foi firmado. Então, o contrato ele é fechado, ele é limitado a uma situação. Se nós pensarmos numa hipótese seguinte, uma outra vida, um outro contexto, a gente pode alterar a cláusula que é imediata para se alcançar a mesma obrigação imediata que era anterior, mas a gente mudou agora um pouco o contrato, certo? A gente também sabe que no contexto de execução da Proexis, ela é dinâmica. Existem adaptações que são necessárias durante a sua execução, porque a realidade intrafísica, o contexto de relacionamento das consciências é muito complexo. Então a gente não pode predeterminar que as coisas vão acontecer matematicamente numa ordem. Então, a gente poderia chamar de aditivos contratuais. Né? Durante a execução, pode ser que se tenha que alterar uma cláusula que seja imediata. Então, você há de concordar comigo que, a rigor, a priori, o descumprimento de cláusulas imediatas levam ao descumprimento das imediatas. Por outro lado, isso tudo é flexibilizado dentro de contextos específicos, em que seja possível alterar essa cláusula. Tá? Mas continuará havendo, então, uma cláusula substituta imediata para que se alcance aquela imediata. Pense você, como realizar atalhos? Comece a pensar mecanismos evolutivos avançados para realizar atalhos. E a gente vai ver que existem várias formas, não é? As filosofias, religiões tentaram trazer ideias extrafísicas para cá. Cada uma com grandes dificuldades e a gente pode concluir hoje distorções. Trazer hoje pelo esclarecimento, a partir de ideias francas científicas, é um exemplo. Então, trabalhar com conscienciologia, não importa o nome que a gente deu, é uma ciência, é uma abordagem científica, em que há crítica, em que não há acreditar-se nas coisas, há experiência, entenderam? Há um nível de liberdade de pensamento, de raciocínio, ninguém quer fazer a cabeça do outro. Então a gente está fazendo aqui uma cláusula imediata, que é uma forma, é um meio, que é indispensável para se alcançar a imediata, não é? Bom, gente, e se a gente avançar aqui mais um pouquinho, já buscando entrar aqui nas conclusões, a gente está falando de responsabilidade evolutiva, a gente pode chegar então nas seguintes ideias aqui, talvez fundamentais, né? Até tentando ser pontual aqui com o nosso tempo e permitir ainda, se houver, algumas questões ao final. Conclusão inicial, a Maxi Proexis é uma programação essencialmente coletiva. Ela pode ser vista do ponto de vista individual, mas a sua natureza íntima é de grupalidade, porque ela atua no policarpo. Uma segunda conclusão. Além dos aspectos objetivos, tem grande relevância o aspecto subjetivo da Proexis. Qual é? A manifestação da vontade do proexista em aceitar a sua função evolutiva. Não, eu aceito esta função que me foi atribuída. Eu faço a adesão. Como principal resultado, terceira conclusão, o resultado dessa adesão do proexista à Maxi Proexis destaca-se o aumento incomparável da sua responsabilidade evolutiva. Ele está num novo patamar. Não apenas perante o grupo evolutivo, mas também com o público-alvo de assistidos, como vocês bem repararam e participaram durante a apresentação. Acho também que isso explica bem a sensação de missão de vida que as pessoas apresentam. Quer dizer, essa ideia de que tem algo a cumprir, tem muitas pessoas que relatam exatamente a noção de responsabilidade. Não é simplesmente o contrário do vazio existencial, quer dizer, poxa, eu queria dar um sentido para a minha vida. É algo maior. É
você tem que cumprir alguma coisa, você assumiu algum compromisso. Por isso que eu ainda indico o verbete da enciclopédia autocomprometimento multidimensional. Porque eu acho que ele é uma síntese desse atributo que acaba se concretizando ou materializando no contrato proexológico. E por fim, a cobrança essencialmente íntima. Né? O Ismar chegou a perguntar em algum momento sobre a sanção, Ismar, aqui chega a essa conclusão. A cobrança desse contrato, dessas cláusulas, ela é íntima, pessoal. A cobrança do grupo, ela é secundária. Ela acontece porque as circunstâncias exigem a sua presença. É óbvio que se eu assumir um compromisso de hoje estar aqui, fazendo essa transmissão para vocês, e eu não apareço, o grupo vai me cobrar, né? Eu fui inadimplente, olha o que aconteceu e tudo mais. Mas veja que o principal efeito disso é que eu não teria tido a oportunidade de conversar com vocês. Muitos de vocês eu estou aqui encontrando pela primeira vez. E a gente está tendo a oportunidade de trocar ideias avançadas, e eu espero, quem sabe, contar até com a participação de vocês com outras ideias, com outros tipos de participação. E aí eu encerro essa conferência com duas perguntas que me parecem chaves aqui para vocês refletirem. A primeira pergunta diz respeito ao seguinte: você se sente responsável em algum nível pela execução da Maxi Proexis que nós temos com a Conscienciologia? É uma questão para se fazer. Você se sente responsável? E em segundo lugar, qual é o saldo atual do desempenho das suas funções evolutivas? Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que devia? Você está se preparando para outras funções que você deve fazer na sequência? Então, é um tipo de reflexão que muda um pouco a lógica da nossa percepção de atuação. A gente às vezes encontra pessoas que se sentem assim, com um vazio existencial, estando com todas as oportunidades evolutivas na ponta do nariz. Ela está com tudo para realizar a sua tarefa. Ela tem aptidão, ela tem traços força, ela está adequada com a tarefa que ela tem que realizar, já recebeu de tudo na vida, ela não tem do que reclamar. E não fique pensando aqui do ponto de vista material só, meus caros, não é só a questão de dinheiro. Muitas vezes a presença de um amparador, a presença ali de consciências avançadas que estão incentivando e participando, um grupo evolutivo próximo, é um grande aporte. Então, a pessoa fica procurando, né, complementar a sua vida quando ela tem tudo na frente para fazer. Então, é o saldo atual do desempenho. E eu coloco ali ao final o meu e-mail pessoal, para quem quiser depois trocar informações. Eu tenho um artigo que foi apresentado no ciclo de produções científicas da Apex. É um ciclo que nós temos em que nós apresentamos ideias, artigos dentro da própria instituição, e que no último eu apresentei exatamente sobre esse tema. Pretendo publicar futuramente aí numa revista conscienciológica, e eu gostaria de deixar aí inclusive disponível para os interessados. Quem me mandar aí um e-mail, eu posso mandar o artigo na íntegra, para que vocês possam fazer também as críticas, sugestões e comentários. Meus caros, eu estou chegando aqui já no final do nosso horário. Estivemos aí com um público paciente participando. Aí eu gostaria de agradecer o pessoal que participou. O Ismar aí teve uma ótima participação. Ismar, agradeço muito. Também o Odílio que participou com a gente. A gente teve aqui também o Sérgio que participou, o Paulo. A gente começa a nominar, corre o risco de ser injusto, né? Então todos vocês aí, o Paulo Henrique que participou, que tiveram a participação, agradeço muito. Espero ter contribuído e ter tornado aí esse sábado à tarde um pouco mais produtivo para vocês. Agradeço a paciência. Gostaria de destacar também que na próxima web conference, vai ser no sábado que vem, mesmo horário, 15h30 até as 17 horas, nós vamos ter uma outra conferência, vamos dizer assim, coincidentemente sobre Paradireito. Vai ser com a professora Adriana Rocha. Ela é advogada, é voluntária da OIC e hoje também está à frente do CEAJUC, que é o órgão jurídico aqui da CCCI. Ela vai falar então no dia 23/5 sobre direito, paradireitologia e cosmoética. Quer dizer, ela vai dar uma visão ainda mais geral sobre a questão do paradireito. Vale muito a pena para vocês acompanharem. E ainda, no último sábado do mês, como muitos de vocês sabem, nós temos uma entrevista. Alguns de vocês me conhecem dessas entrevistas. Eu costumo entrevistar aqui
alguns pesquisadores com temas relacionados a PROEX. E a gente convida vocês nesse sábado, último sábado do mês, vai ser no dia 30 de maio, o horário que vai ser mais à noite, a gente tem que confirmar, vai estar no nosso site, salvo engano, às 19 horas, nós vamos ter uma palestra do professor Marcelo Silva, ele é o secretário-geral do IIPC, ele vai estar fazendo uma palestra pública aqui em Foz do Iguaçu, no shopping da cidade, e nós vamos estar transmitindo essa palestra ao vivo. Então, quem quiser acompanhar essa palestra online, vai entrar aqui nessa mesma sala e poder acompanhar a transmissão. Só verifiquem depois, aí nós vamos estar divulgando o horário da palestra. Nós temos também um newsletter, quer dizer, vocês podem se inscrever para receber notícias, os temas das próximas conferências. Então fica aí o convite também para vocês participarem do newsletter e estarem aí já conscientes de tudo que está acontecendo. Eu recebi aqui aí alguns comentários, eu agradeço aí a todos vocês que participaram, né? O Odílio perguntou se a gente pode disponibilizar a palestra de ectoplasmia. Ela está sendo já para ser colocada no ar, viu, Odílio? A gente tem aqui só a questão de tempo para conseguir colocar os arquivos online, mas a gente vai colocar sim, fica tranquilo. Também a última apresentação que foi feita do professor Laínio Losch, né, ele falou de proexoterapia, vai estar sendo disponibilizada para vocês, inclusive a de hoje, tá certo? E aí o Lismar ficou aqui com uma última pergunta, se me permitirem, se a escrita de um livro pode ser sinal de Maxi Proex. Olha, Lismar, eu acho que isso é uma grande obrigação nossa. Quando eu falei ali de Mega GESCOM, hoje a gente entende que uma das grandes gestações conscienciais é, sem dúvida, o livro. Então, eu não vejo que a escrita de um livro é sinal de Maxi Proex. Eu vejo que a Maxi Proex é sinal da obrigação de escrever um livro. E não é qualquer livro, é um livro que tenha TARES, esclarecimento, e com alguma especialidade da conscienciologia que você e mais ninguém poderia fazer daquela forma. Você é uma consciência única e tem afinidade com outras consciências que eu e nenhuma outra consciência tem. Então a tua função, sem dúvida, vai ser muito rica em virtude disso, né? Então agradeço a todos vocês, parabéns pela paciência de vocês. A gente vai encerrando aqui, fica o nosso e-mail, o nosso website e até a próxima oportunidade, tá ok, pessoal? Muito obrigado, até mais. Bom